Social, com a participação da jornalista Elisa Ribeiro. Neste momento, nós convidamos a professora Ana Condeixa, que fará uma pequena apresentação sobre a nossa convidada e dará início ao evento. Bom dia, gente. Antes de apresentar a Elisa, eu queria dizer que é um momento histórico para mim também. Porque enquanto eu estava na faculdade, a Belisa já era jornalista que é. Então, para mim também é muito emocionante estar aqui escutando ela falar. Tá? A Belisa Ribeiro nasceu Belisa Ribeiro de Oliveira, é uma jornalista conhecida pela sua trajetória, atuou na televisão como a Rede Globo, a Rede Bandeirante, nos jornais como o Jornal do Brasil. E acho ela vai concordar comigo que um dos maiores êxitos da carreira dela é ser mãe do Gabriel Pensador e do Thiago Mocotó. É interessante também olhar para um outro viés, que pessoas, mulheres daquela época que produziram cultura como produziram, também produzem filhos bacanas que pensam bacana. Tá? Então vamos absorver o que ela tem para dizer. Eu acho que é imperdível, eu vou ficar ali calada, só vou perguntar quando puder, e vocês façam mesmo, porque momentos como esse vão entrar para a história da vida de vocês, da carreira de vocês. Não tenham dúvida, tá bom? Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, mesmo por ter aceito o nosso convite. E é o Fred que fez o convite, tá? Muito obrigada, muito obrigada. Oi, desculpa. Só para puxar a sardinha para nossa brasa, isso quer dizer que a nossa logomarca cada vez fica mais forte, porque Caxias está na moda, né, gente? Então, recebam Belisa Ribeiro, se divirtam. Tá? Um abraço a todos e boa palestra. Bom dia para todos. Primeiro eu quero agradecer muito a Unigran Rio por ter me convidado. Estou muito contente. Trocar com vocês é sempre uma experiência maravilhosa. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de ter um debate também, de ter muitas perguntas de vocês que eu possa responder. Eu vou contar um pouquinho da história da minha vida, da minha trajetória profissional e falar do nosso tema, que é jornalismo investigativo e o futuro da imprensa escrita. Quantos alunos de jornalismo nós temos aqui? Levanta a mão. Então a maioria dos nossos alunos é de jornalismo. Eu vou começar apresentando o meu cartão de visita, né? Hoje eu sou mais conhecida como a mãe do Gabriel, do Pensador. Mas a gente tem que fazer uma pergunta. Eu gosto de fazer pergunta. Ela é mãe do Pensador ou o Gabriel é um filho da mãe? Então, vou mostrar para vocês essas fotos, que são as fotos de quando eu era modelo. Porque no início da minha vida eu não pensava em ser jornalista. Eu pensava em ser psiquiatra ou cantora de boate. Oi, que diferença! Mas com o mesmo objetivo, de mexer com a mente e com as emoções das pessoas. Isso quando eu era muito novinha, com 13, 12 anos. Acontece que eu também queria muito trabalhar. Tinha muita vontade de logo trabalhar. Então, em vez de eu fazer o curso secundário, como chamava na minha época, que se dividia em clássico e científico, não era um curso único, clássico para quem ia fazer faculdade de Ciências Humanas e científico para quem ia fazer engenharia, medicina, eu fui fazer um curso técnico. Eu fui que equivalia, né, dava o diploma também para você depois seguir para a faculdade. Eu fui fazer um curso de secretariado. E nesse curso, uma amiga me falou assim: Belisa, você devia ser modelo. Você é bonita, você é alta, você é magra. A gente nunca se acha bonita, né? Eu tinha sofrido um acidente quando era jovem, tinha até umas marquinhas, tem um olho de cada cor. Falei, será que isso vai dar certo? Eu não conheço ninguém. Ela falou, mas eu conheço, eu sou cearense e eu conheço um fotógrafo muito famoso, que é do Jornal do Brasil, chamado Evandro Teixeira. Gente, esse é, até hoje, um dos fotógrafos mais famosos do Brasil e do mundo. Já lançou muitos livros, fez muitas fotografias, e na época o Evandro Teixeira estava cuidando de um lançamento que era um grande sucesso no Jornal do Brasil, que era um caderno de moda. Eu fiz os testes e passei, e fiquei sendo modelo do Jornal do Brasil, do caderno de moda, e depois capa de várias revistas de moda do país.
Durante esse período, essas fotos aqui, quando voam as cegonhas, eu estava grávida da pessoa, Gabriel Pensador, modelo do Jornal do Brasil. Então, eu estou contando toda essa história para dizer que, nessa época de modelo, eu comecei a conviver com os repórteres, ia almoçar no restaurante do Jornal do Brasil, e numa dessas vezes, uma repórter foi chamada no meio do almoço para cobrir um desabamento numa favela. Aí eu falei assim, posso ir com você? Ela falou, pode ir comigo. Eu devia ter uns 17 anos. E eu fui e vi aquela cobertura dela com o fotógrafo daquela tragédia e voltei para a redação com ela, vi ela escrevendo aquilo muito rápido para sair no jornal do dia seguinte e pensei, é isso que eu quero ser. Eu quero ser repórter. Era muito diferente daquele de meu desejo, quase que infantil, de ser psiquiatra e de ser cantora de boate. Eu acho que não. Porque o repórter, naquele momento, ele ia mexer com as mentes e com as emoções no atacado, né? Eu pensei em mexer no varejo e ela ia mexer com essas emoções e com essas mentes no atacado, para uma porção de pessoas. Além disso, fiquei muito impressionada. Eu era uma moça de classe média normal, meu pai policial, minha mãe professora de escola pública, mas eu não conhecia aquele lado tão pobre do meu Rio de Janeiro. E aí eu vi que ela ia mostrar para todo mundo, dar voz às pessoas que não tinham voz. Então, por causa Ih, voltei demais. Calma. Obedeça. Então, depois disso, eu fui muitas coisas. Afinal, são 40 anos de profissão. Com esse corpinho de 20, já me imagina isso? 40 anos de profissão, eu passei por muitos jornais, pelo Jornal do Brasil, pelo Globo, pela TV Globo. Fui pioneira na TV Globo como comentarista econômica, como apresentadora do primeiro telejornal em que foram colocados jornalistas no lugar dos radialistas. Até então, somente radialistas apresentavam os telejornais. Cid Moreira, Chapelin, não são jornalistas. O primeiro jornal que colocou jornalistas no ar foi o Jornal da Globo, na década de 80. E eu, Renato Machado e Luciana Vilas Boas, fomos os apresentadores desse telejornal, com a Globo seguindo uma tendência já antiga nos telejornais norte-americanos, de que os próprios jornalistas apresentassem os telejornais. E hoje a gente vê que todos os telejornais são apresentados por jornalistas. Eu agradeço muito ao Chapelin e ao Cid Moreira por me ensinarem a técnica de falar na televisão, muito diferente do que a gente trabalhar na imprensa escrita. O tamanho dos textos, a postura, a leitura do teleprompter, foram grandes amigos nessa minha passagem da imprensa escrita para a televisão. Então, voltando lá, eu acho que pela trajetória que eu tive, pelos valores que eu recebi também da minha família e pelos valores que eu passei para os meus filhos, eu sempre fui uma militante também política, na luta pela anistia, na luta contra a ditadura. Eu acho que o Gabriel e também o Tiago Mocotó, que é o outro que está me beijando aqui, meu outro filho, que também é músico e que também trabalha agora comigo na área de áudio e vídeo, são uns bons filhos da mãe. Entrando no nosso tema, jornalismo investigativo e imprensa escrita, eu entrei no JB na época que se valorizava muito o texto, a apuração, a humanização das matérias. Eu era estagiária. É importante, antes de eu contar essa minha passagem dessa matéria, lembrar para vocês que, naquela época, os jornais eram a fonte de credibilidade praticamente única. A televisão era só entretenimento. Não existia a televisão como uma fonte de informação. O jornal e o rádio eram fontes de informação, mas a maior credibilidade era a do jornal. As pessoas diziam, é verdade porque saiu no jornal. E o Jornal do Brasil inaugurou uma matéria diferente de fazer jornalismo, né? Inaugurou uma matéria que depois eu vou relatar de uma maneira mais aprofundada,
de fazer um jornalismo valorizando muito o texto, valorizando muito a apuração, valorizando o jornalismo investigativo, investindo em pessoal, investindo em bons repórteres, criando um corpo que chamava-se Copydesk, que era um corpo enorme de grandes redatores. Imaginem que Ferreira Goulart, o nosso grande escritor e poeta, foi um dos copydesks do Jornal do Brasil, só para vocês terem uma ideia do tipo de pessoas que trabalhava lá para aprimorar o texto dos repórteres. Então, eu fui ser estagiária nesse grande jornal. E vida de estagiário, não vou dar uma grande expectativa para vocês, né? Vida de estagiário, você chega lá querendo salvar o mundo, escrever grandes matérias, dar voz aos que não têm vez. Nossa, é agora que eu vou fazer tudo que eu sonhei na faculdade. E o chefe de reportagem manda você fazer o quê? Minha filha, vai ver a lista dos livros mais vendidos. Beleza, por favor, vai ali na feira e vê, porque era uma época de muita inflação, beleza, vai na feira e vê o preço do tomate, do batata, Então, eu ficava muito frustrada das matérias, dos pedidos que me faziam como estagiária serem muito banais, né? Não serem aprofundados. Então, eu cismei que eu ia fazer 2 matérias, uma sobre mendigos e outra sobre camelôs. E todo dia, com a maior cara de pau de Jacarandá, eu ia lá no chefe de reportagem, que nem me conhecia, eu era lá, sei lá, o cocô do cavalo do bandido. E falava assim, olha, eu queria fazer uma matéria sobre mendigos, eu queria fazer uma matéria sobre camelô. Não. Eu queria fazer uma matéria... Não. Aí eu peguei, nas minhas horas vagas, eu fui fazendo as matérias. Ia na rua, fazia apuração, entrevistava o mendigo, ligava para a área do quem cuida do mendigo, quem recolhe o mendigo da rua, e idem sobre o camelô. E aí entreguei a matéria pronta também na maior cara de pau. E a matéria eu fiz também com muita coragem, inspirada na maneira como os grandes, os VIP jornalistas faziam no Jornal do Brasil. Que é uma matéria não linear, que não obedece àquela coisa da gente tradicional, né, do lead, das 5 perguntinhas, o quê, quando, onde, por quê, né, aquelas 5 tradicionais do lead. Eu fiz a matéria romanceada, humanizada, como os grandes jornalistas faziam lá no Jornal do Brasil. E quase tive um ataque do coração quando eu vi, porque ninguém me avisou, a matéria publicada no jornal do jeitinho que eu escrevi, depois de ter passado por aquele corpo de copydesks sensacional, os maiores escritores do Rio de Janeiro e do Brasil. Uma coisa que eu comecei a matéria com como está muito pequenininha, essa é a lauda do Jornal do Brasil, não tinha computador, evidentemente, nós escrevíamos em máquina de escrever, nessas laudazinhas aqui, com várias cópias de carbono, para uma aí. É para vocês lembrarem que já houve essa época que a gente trabalhava na redação sem computador, sem celular e sem Google. O que substituiu o Google. Você, como uma pessoa trabalhava sem Google? Como? Não é possível você trabalhar sem Google. Como é que você faz alguma coisa sem Google hoje? Era possível porque existia um andar inteiro, com quase 50 pessoas trabalhando no Jornal do Brasil, que chamava-se A Pesquisa. A Pesquisa era o nosso Google. Então, quando nós tínhamos uma dúvida, queríamos pesquisar, como nós fazemos hoje no Google, nós ligávamos para o ramal da pesquisa e solicitávamos uma pesquisa, e recebíamos da pesquisa uma pasta, e conseguíamos fazer tudo isso para o jornal sair no dia seguinte. Dava certo. Bom, então, essa matéria eu acho que exemplifica bem o tipo de jornalismo que se fazia no Jornal do Brasil. Nós vamos chegar a falar dele agora na atualidade. O meu lead foi assim, vai gilete inglesa, vai boneca beijoqueira, vai pintinho japonês, olha aí, madame, vai. Isso era como o camelô anunciava os produtos dele. E era uma maneira que o JB usava para fazer as matérias, para chamar a atenção das pessoas. Em vez de dizer, o camelô do Rio de Janeiro são tantos mil. Então, eu comecei a matéria com o grito do camelô na rua, e o Jornal do Brasil publicou porque era um estilo do Jornal do Brasil.
Eu estou fazendo um livro sobre a história do Jornal do Brasil, para mostrar como o Jornal do Brasil foi um marco na história do jornalismo e porque eu acredito também, nós vamos chegar a isso, que esse estilo do Jornal do Brasil, romântico, aprofundado, romanceado e investigativo, é uma maneira de salvar a imprensa escrita, de diferenciar a imprensa escrita da internet e de torná-la interessante para os leitores como uma alternativa à forma rápida, instantânea e superficial com que a internet nos informa hoje. Eu estou escrevendo um livro sobre a história do Jornal do Brasil. Vocês já vão poder, se interessarem, olhar um pouco de como está sendo esse trabalho nesses sites que eu estou mostrando aqui, que é o www.jbmemoria.com.br. Eu estou entrevistando os grandes mestres do Jornal do Brasil. Eles estão com 80, 82, 84 anos, sobre como eles fizeram esse jornal, que foi tão importante na maneira de mudar o formato dos jornais. Gente, se vocês entrarem na Biblioteca Nacional, tem um lugar lá dentro que chama Hemeroteca. O Jornal do Brasil está todo digitalizado, todo, desde 1891, quando ele foi fundado. Até hoje, todos os exemplares estão lá, o acesso é gratuito. Os jornais eram muito feios. O Jornal do Brasil também. O Jornal do Brasil vinha com uma faixa de classificados na primeira página, as matérias começavam na primeira página, escrito continua. Então, houve uma reforma gráfica que foi feita basicamente pelo Jânio de Freitas, com o auxílio do Amilcar de Castro e do Carlos Lemos, que deu uma cara ao Jornal do Brasil, um formato de títulos, de colunas, que não só facilitou a leitura, e depois essa fórmula foi copiada por todos os jornais, pela Folha de São Paulo, pelo Estado de São Paulo, um formato de organização de jornal impresso. É um momento, uma história muito importante do jornalismo impresso do Brasil. Eu vou contar essa história, dessa importância de formato e conteúdo jornalístico, mas vou contar também os momentos mais marcantes do Jornal do Brasil na história do nosso país, na história da nossa sociedade. O Jornal do Brasil interferiu com momentos da história do Brasil de uma maneira muito marcante. Ele foi um representante daquilo que muitas pessoas, historiadores, estudiosos, sociólogos, se referem à imprensa como o quarto poder. Nós temos 3 poderes institucionais e muitos se referem à imprensa como o quarto poder. O Jornal do Brasil conseguiu exercer durante muitos momentos essa função de quarto poder. Então, o livro vai ser a partir de momentos editoriais marcantes em que o Jornal do Brasil exerceu esse quarto poder e quem eram as pessoas que estavam por trás dessas decisões editoriais. Porque jornal se faz com pessoas, com a cabeça das pessoas, com a decisão, com a coragem, com a ousadia e com a criatividade das pessoas. Então, eu vou mostrar um caso para vocês, que é um dos mais marcantes da história do Jornal do Brasil. A gente chamava as teclas da máquina de escrever de pretinhas. Então, o título que eu botei foi As Pretinhas como Arma, o caso do AI-5. Olha, esse aqui que eu não passei, essa aqui é uma página do site JB Memória, onde vocês já podem acessar e ver relatos de vários jornalistas. O site é aberto para as pessoas que trabalharam no Jornal do Brasil mandarem seus relatos. Então, tem relatos, uns engraçados, outros trágicos, de repórteres que trabalharam no Jornal do Brasil, como é que fizeram as reportagens, o que está por trás da reportagem, uma que estava de terninho, bem arrumadinha, e conseguiu entrar no fórum pensando que era advogada. Então, são histórias que vale a pena vocês darem uma olhada e lerem como é que funcionava o jornalismo décadas atrás, mas que tem muitas lições que podem ser aproveitadas a qualquer hora, a qualquer tempo. É que eu mudo aqui, eu penso que eu estou mudando ali, desculpem. Muda? Bom, então chegamos. As pretinhas, já falei. Então, eu botei esse título, As Pretinhas como Arma, o caso AI-5. Essa página, a primeira página, foi a primeira página, no dia seguinte, a promulgação do AI-5 pela ditadura militar. Vamos relembrar, e até vocês são muito jovens, o que foi o AI-5, Ato Institucional número 5, baixado pela ditadura,
foi o pior dos atos institucionais. A ditadura se arvorava o direito de baixar esses atos institucionais acima de qualquer poder, sem passar pelo Congresso. Esse ato institucional foi muito duro, suspendia o direito ao habeas corpus, permitia liberdade vigiada, permitia fechar o Congresso, e o Congresso foi fechado logo no dia seguinte. Suspendia a liberdade das pessoas. Foi uma coisa muito dura, a coisa mais dura que aconteceu até hoje no Brasil em relação à liberdade política e até às liberdades individuais das pessoas. Então, o Jornal do Brasil publicou essa primeira página, mas em vez de eu contar essa história, eu vou deixar vocês ouvirem essa história contada por quem participou dessa história. Pelo José Silveira, que foi chefe do COP10, que é aquela sessão que eu contei para vocês do Jornal do Brasil, e pelo Roberto Quintal, que foi um dos COP10 que participou efetivamente dessa história. Vamos lá. A redação foi invadida pela censura e eles fizeram uma primeira página que salvou as pessoas. Aí sempre veio uma ordem do governo lá, uma ordem da censura. Chegou lá um oficial apaisano, se identificou com o oficial e entregou uma ordem de censura. Vai lá, não pode isso. Aí, então havia aquele monte de proibição, e aí veio um oficial lá para confirmar as proibições que tinha dado que não ia poder sair nada contra, não podia sair, aquelas coisas todas. E aí tá bom, não pode sair contra, então não pode tudo a favor. E aí então modificou, o Quintal foi quem modificou o tempo. Roberto Quintal foi quem modificou o tempo. O tempo foi carregado, não sei o que lá. Cada um fez uma contribuição lá, de fazer uma besteira para não... O tempo está ótimo, tudo ótimo. No dia em que o ato institucional foi assinado, e o ato complementar número 38, que foi assinado em Brasília, o jornal estava recebendo uma série de mensagens diárias do governo, de órgãos do governo, para dançar conforme a música. E os militares não haviam gostado, alguns setores militares não haviam gostado da edição anterior àquela edição que nesta noite se fazia. Por quê? Porque havia ali algumas insinuações de que o regime ia endurecer, não sei o quê. E aí, 10 horas da noite, mais ou menos, uma tropa da aeronáutica entrou pelo jornal lá dentro. Estava todo mundo lá. Fechando o jornal. Doutor Brito, Dines, Lemos, fechando o jornal. Mas todo mundo meio querendo sentir para onde vai o vento, né? Teve uma hora que o Dines saiu da mesa dele, passou por mim e disse assim: você já sabe que vai precisar o tempo amanhã? Eu disse: já vi. Ele disse: então, eu já combinei com o Lemos, você usa isso, usa os atos para fazer a previsão do tempo.
E aí eu escrevi Tempo Negro, temperatura sufocante. Máxima 38 graus em Brasília. O ar está irrespirável. Fortes ventos varrem o país em direção a não sei o que. Mínima 5 graus em Laranjeiras, que era o ato adicional número 5 e o ato complementar 38. Porque estavam querendo ver prova das páginas. Então, nós fizemos a prova da primeira página conforme ela precisava ser para eles aprovarem. No que eles botaram o jamegão, está aprovado, desceu para a oficina e tudo que estava guardadinho entrou no lugar. Previsão do tempo, foto, hoje é o dia dos negros, dos cegos. Por aí afora. E eles não viram mais. O jornal rodou assim. Rodou e no dia seguinte amanheceu totalmente ocupado pela aeronave. Acho que foi assim que prenderam o diretor, com 7 câmeras. Levaram o diretor. Por causa daquela primeira página? Não me lembro se foi aquilo, agora estou confuso sobre o negócio. Então, prenderam o cara nós só prendemos. A edição estava liberada, não tinha problema. Aí a pendência disse, não roda o jornal. Aí os caras subiram lá. Como? Estou dando ordem para não rodar o jornal. Se o diretor do jornal preso, o jornal não roda. É um protesto contra a prisão do diretor do jornal. Aí eu me lembro, aí subiu uma comissão até. Aí eu disse, eu não podia ir, né? Vamos subir, estou aqui lá, tá com Deus. Para cumprimentar a Condessa pelo ato, né? Ele não rodar a edição, e não rodou mesmo. Edição de domingo era edição de 13 de... No metade do mês de dezembro, era daquelas edições que são cheias de anúncios de presentes e coisas. Negócio de Natal, né? E ela... Então lá, alguém falou lá, o que foi. E ela... Disse, não, isso é normal, isso é atitude minha e com isso o povo brasileiro vai saber quem são os que prendem o diretor do jornal. São contra a liberdade de imprensa, não sei o que lá. Bem, essa é uma grande história, acho que vocês entenderam. Eles, por causa desses 2 quadradinhos irreverentes que ironizavam, né, satirizavam o ato número 5, o jornal foi tomado por tropas, o áudio está ruim. A Condessa Pereira Carneiro, que era a dona do jornal, prenderam o diretor, que era o 7 Câmara. A Condessa Pereira Carneiro decidiu não rodar o jornal. Isso foi um fato inédito na história. O jornal não ser publicado, o jornal não ser rodado. Na época de dezembro, perder todos os anúncios, grandes anúncios por causa de Natal. E foi um escândalo nacional, e com isso soltaram o embaixador 7 Câmara. E o que o José Silveira conta, com a voz dele já está muito velhinho, muito difícil da gente captar esse áudio, todos os anunciantes prestaram solidariedade ao jornal e voltaram a colocar os anúncios no jornal.
Então, vocês imaginam, hoje parece uma bobagem essa crítica, né? Poxa, só botou aquilo, hoje é dia dos cegos, porque era dia de Santa Luzia. Então, eles aproveitaram e botaram, ontem foi o dia dos cegos, e dizendo aquele tempo sufocante. Para os leitores que não conseguiam ler nenhuma crítica, porque era proibido qualquer crítica à ditadura, aquilo era uma vitória, assim, pegar aquele jornal e olhar aquela pequena crítica. E por causa daquela pequena crítica, uma pessoa ser presa. Então, para vocês verem o tipo de enfrentamento que o jornalismo já passou e como os jornalistas se comportaram. Outro exemplo, também dramático de censura, foi no dia da morte do Allende, presidente do Chile, que sofreu um golpe. Então veio a ordem da censura, também para Alberto Dines, que eu ainda não entrevistei, mas é uma pessoa fundamental, que está fazendo o programa Observatório da Imprensa, que eu recomendo a todos para ver na televisão e procurar na internet. O Alberto Dines recebeu a ordem de que não pode dar chamada de primeira página com a morte do Allende, porque lá a ditadura deu o golpe e matou o Allende, e aqui também era uma ditadura solidária ao golpe que estava acontecendo por lá. Aí o Dines pensou e disse assim, não pode dar chamada na primeira página. Não pode dar chamada na primeira página, título grande na primeira página, destaque, não pode dar chamada de primeira página. Então, olha o que ele fez. Deixa eu botar aqui primeiro. E agora aqui para vocês. Está voltando. Mas eu estou indo para a direita. Espera aí, calma. Então, o jornal não teve realmente chamada. Não teve nenhuma chamada. Ele botou em corpo grande a notícia da morte do Allende. Então, também foi outro bafafá, né? Uma grande vitória, não só do jornalismo, mas da democracia, da criatividade. E vamos dizer que nem só de redação. Não sei se alguns de vocês aqui estão pensando em ser diagramador, né? É uma grande função, muito bacana. Viva o paginador, né? Porque foi Fenefa que também teve. Fenefa, grande diagramador do Jornal do Brasil, que também vai ser entrevistado para o livro. Foi dele que saiu a ideia. Não vamos fazer chamada, não. Vamos embora. Vamos agora falar sobre as mudanças que aconteceram no Globo recentemente, para a gente ver como é que esse jornalismo investigativo, será que ele morreu? Esse jornalismo de grandes matérias, esse jornalismo de ousadia, de criatividade, de enfrentamento, de esse com quem eu sonhava, de dar vez aos que não têm voz, de mudar o mundo. Está morto, morreu, acabou, tudo virou internet. As mudanças recentes do jornal O Globo, que é o maior jornal do nosso estado e do país, né? De grande credibilidade, com grandes profissionais e de alta qualidade, o que eu leio todo dia, fez recentemente uma série de mudanças que se dirigiram no sentido de valorizar muito a parte do Globo na internet. Uma delas foi botar os editores chegando às 7 horas da manhã para editarem online, botar as equipes se transformarem em multimídia, né? Criaram uma editoria de sociedade, que é uma editoria assim, bem tipo, não tô denegrindo e desmerecendo, mas é uma editoria tipo Caras, bem leve, bem superficial, bem leve, de notícias leves. Outras críticas que o sindicato, que os jornalistas faz, é quanto a multifunções. O repórter agora é repórter, é fotógrafo e é videomaker. O aprofundamento das notícias não existe, como nós vamos ver daqui a pouco. A abordagem das coberturas também se tornou bem superficial. E, então, se discute, e eu discuto muito isso, se esse é um erro de nicho. Transformar o jornal
aproximar o jornal escrito da forma de apresentar notícias na internet. Eu considero um erro. Eu considero que o jornal deve se diferenciar da forma de apresentar notícias na internet e que o jornalismo investigativo e o jornalismo romântico, o jornalismo que conta a história das pessoas, que se aprofunda na história de um caso, é o mais adequado para a imprensa escrita, porque você não vai ter isso na internet. E o jornal não vai mais competir em rapidez de informação com a internet. Então, a notícia, provavelmente, você já viu na internet. Você agora quer o bastidor da notícia. Você quer o filminho da notícia. Você quer a novela da notícia. Você quer o furo por trás da notícia. Você quer o que a internet não te deu. E isso é o que eu estava falando, que eu esqueci de mudar. Eu tenho que ter um assessor de mudança de slide. Vamos mostrar essa matéria aqui, que saiu sobre o Aécio fazendo campanha, né? Eu não consigo ler a matéria daqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Espera aí. Pedir ajuda aos universitários. Pelo momento... Eu não sei como é que eu boto isso aqui maior. Apresentação do slide, a tela inteira. Bom, gente, vamos lá. Será que eu consigo? Ah? Não, é só botar a tela inteira, mas eu não estou conseguindo. Sabe, Vinícius? Botar a tela inteira aqui? Acho que é em exibição. Exibição. Na exibição? Exibição. Mais ou menos. Bom, então a matéria diz assim: o senador Aécio Neves esteve ontem nossa. Ai, não consigo. Eu não consigo ler, gente. O Aécio Neves esteve ontem... Não dá, dá o meu óculos aí. Bom, é uma matéria que eu vou criticar enquanto vem da seguinte maneira. O Aécio foi numa porta de fábrica em São Paulo, em São Bernardo do Campo, qualquer um, em São Bernardo do Campo, para falar para os trabalhadores, as lideranças do PT. Você acaba de ler a matéria, você fica assim, mas tinha muita gente? Foi de dia? Foi de manhã? O presidente Aécio Neves escolheu ontem o principal berço político dos adversários para defender a sua candidatura a presidente da República. Durante ato organizado pelo PSDB em São Caetano do Sul, ABC Paulista, Aécio provocou diretamente os petistas, dizendo que tratam a região como um curral eleitoral fechado. Aí vem a fala dele. No evento, ele também voltou a defender a instituição da CPI da Petrobras. Aécio devolveu no ABC Paulista o discurso de Lula em visitas recentes a Minas Gerais, mais de uma vez em atos nas últimas campanhas eleitorais, tarará, e outra falinha do Aécio. Gente, vamos lá. Eu, como leitora, quero saber o seguinte: Aécio foi pela primeira vez a São Bernardo do Campo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, na verdade aqui São Caetano, no ABC Paulista, reduto dos sindicalistas, dos sindicatos,
onde Lula começou a sua carreira política, não é verdade? Onde Lula surgiu como político falando nas portas de fábrica. Então, pela primeira vez, o Aécio foi fazer a mesma coisa. É um ato de coragem, né? É um ato... Poxa, ele foi lá, o gato foi na toca do rato. Como é que foi? Como é que foi? Tinha muita gente? Tinha pouca gente? Ele foi vaiado? O negócio era espontâneo ou o negócio foi armado? Nada disso está contado aqui. Nada. Eu acabo de ler essa matéria e digo assim, mas isso aqui não é uma matéria. Isso aqui é uma nota online, no máximo. Isso aqui é uma pílula. Então, eu não fiquei sabendo como é que foi o Aécio Neves na internet. Se isso aqui fosse contado pelo Jornal do Brasil, era um filme do Aécio chegando, com que roupa que ele estava, como é que estavam os operários, de que fábrica eram os operários, se foi de manhã, se foi de tarde, se foi de noite, se ele foi bem recebido, o que os operários comentaram quando ele saiu. Então, eu acho que esse é o tipo da matéria que a internet não pode fazer. Por quê? Porque ela demanda muito tempo, ela demanda investimento em repórteres bem informados, né? Quando você chegar, pim, foi. Não. Tempo, vocês vão ver depois, que pode diferenciar realmente a imprensa escrita do que a gente lê na internet. O jornalismo investigativo eu vou deixar para falar um pouquinho depois. Ai, meu Deus. Eu vou dar uma puladinha aqui para deixar para vocês ouvirem isso depois, para continuar falando desse assunto do jornalismo impresso. Agora, recentemente, semana passada, nós tivemos o 10º Congresso Brasileiro de Jornais de São Paulo, em São Paulo. Então, a pesquisa da Liurara, TBWA, que é uma instituição importante, foi contratada pela Associação Nacional dos Jornais, fez 18.300 entrevistas e chegaram à seguinte conclusão: que 53 pessoas, dessas pessoas ouvidas, confiam nos jornais. E 57% das pessoas que procuram notícias na internet procuram nos sites dos jornais, pela credibilidade que ainda carrega o veículo impresso. Então, separei aqui falas de alguns dos diretores da Associação Nacional dos Jornais, que está aqui o Marcelo Moraes, diretor-geral da Infoglobo. As pessoas buscam a leitura do jornal nas multiplataformas pela mesma razão, credibilidade. Em detrimento, vamos dizer, a pessoa, em vez de buscar no IG, no UOL, no Terra, ela busca no site da Folha, no site do Estadão, no site do Globo. Esse patrimônio, ação crível, é que permitirá cada vez mais rentabilizar nossas marcas e produtos no ambiente digital. Esse aqui foi o Antônio Manuel Teixeira Mendes, diretor superintendente do Grupo Folha. Se o jornal está aí há tanto tempo, o leitor sabe que há um motivo para isso. E esse motivo é a credibilidade. O Marcelo Frete, diretor executivo de jornalismo do RBS. Vamos ver agora o jornal de maior credibilidade do mundo, que é o New York Times. Eu fiz questão de pegar a primeira página do jornal New York Times de hoje. O New York Times segue exatamente o caminho que eu estou falando para vocês. É um jornal de matérias longas, de matérias investigativas, de matérias que a gente chama de jornalismo romântico. Então, na primeira página de hoje, nesse lado esquerdo, essa matéria está falando sobre clínicas médicas de luxo. O jornal fez uma matéria investigativa e exclusiva que mostra que o governo está dando um selo de garantia para essas clínicas sem fazer a verdadeira investigação, sem investigar todos os itens que deveriam dar. Então, é uma matéria que mostra um erro do governo que está beneficiando grandes clínicas de luxo. Uma matéria que deve ter demorado bastante tempo para ser apurada, porque investiga várias clínicas e vai fundo na concessão desse selo do governo. O que nós temos do lado direito? Nós temos do lado direito a história da libertação de um escritor americano que foi refém da Al-Qaeda durante 2 anos, que é
totalmente romanceada. Eles ouviram toda a família, todos os amigos do cara, levantaram a história, contaram toda a história do cara, a novela sobre o cara. Essas duas matérias aqui do meio, que tem essas duas fotinhos, nada mais são do que também investigativas e romanceadas sobre aquele policial, que está aqui à esquerda, e o jovem negro que ele matou na cidade de Ferguson, que vocês viram agora recentemente, não viram? Todos nos telejornais, uma cidade pequenininha, onde houve todos aqueles protestos. Então, é a história do policial desde que ele foi lá, ele foi um cara premiado, ganhou prêmio, a história do menino toda. Então, isso é o que está fazendo hoje o New York Times. Então, é um assunto para a gente conversar, para a gente pensar se há um futuro para nós como repórteres desse tipo, ou se a gente vai ter que se pensar no nosso futuro como assessores de imprensa, como fornecedores de conteúdo, mas eu acredito que sempre há saídas. Eu conheci, pesquisando essa agência. Muito interessante, chama-se Agência Pública, o site é esse, eu acho que vocês deveriam anotar, porque é um pessoal que quis fazer jornalismo investigativo, não encontrou espaço na imprensa, na grande imprensa, e fundou a própria agência. Eles conseguiram apoio da agência Ford e também financiamento através daqueles fundos de financiamento pela própria internet e de crowdfunding, né? Conseguiu 59 mil reais em doações para concessão de microbolsas para reportagens independentes. 12 jornalistas foram contemplados. E é muito interessante, eles já cresceram muito mais do que isso com esse financiamento da agência Ford, estão, inclusive, publicando agora livros. Então, sempre há uma saída para quem é chato, o repórter tem que ser chato e insistente. Quem quiser enveredar por essa área pode tanto trabalhar na agência pública quanto formar a sua própria agência ou ir para o New York Times, não é verdade? Claro. Eu consegui fazer jornalismo investigativo recentemente na Band News. Muito legal, fiz uma temporada, espero poder voltar para a rádio em breve. Agora estou fazendo um outro trabalho, né? Além do livro do Jornal do Brasil, outro trabalho até outubro. E esse jornalismo investigativo foi a coluna Que Fim Levou. A coluna Que Fim Levou, vou mostrar uma para vocês, dramática. Tem estudante de direito aqui também? Tem alguém de direito para contestar aqui a minha apuração? Então só tem jornalista, oba! Porque geralmente é a coluna Que Fim Levou, o que é? Fala daqueles casos que aconteceram há muito tempo, foram muito badalados no noticiário e depois caíram no esquecimento. Então eu vou lá e pergunto, que fim levou? Então vamos ver que fim levou. A gente vai mostrar aqui o caso da Patrícia Miero. Alguém lembra? Patrícia Miero? Não lembram, ninguém lembra? Alguém lembra? Foi um caso que foi um escândalo aqui, mas em vez de eu contar, eu vou deixar vocês ouvirem então a coluna, ok? Que Fim Levou, com Belisa Ribeiro. Então, vamos relembrar, no dia 14 de junho de 2008, era uma sexta-feira, a Patrícia saiu de casa, de uma casa de shows no Morro da Urca, já de madrugada, para voltar para a casa dos pais dela na Zona Oeste, dirigindo o carro dela sozinha. Na mesma madrugada, o carro dela foi encontrado caído nas pedras das margens da Lagoa de Marapendi, ironicamente, bem debaixo daquela placa, Sorria, você está na Barra, embaixo ali do viaduto que sai do túnel do Juá. A PM foi a primeira a chegar lá no local. E o corpo da Patrícia não estava no carro e nunca mais apareceu. No carro foram encontradas marcas de tiros de balas de calibre igual ao das armas usadas pela PM, acusada de assassinar a Patrícia e ocultar o seu cadáver. Gente, 6 anos se passaram, que a Patrícia foi considerada morta em 2011
3 anos depois. Olha, ela era, quando desapareceu, uma moça de 24 anos, engenheira bem-sucedida. Muito bonita, né? Muito, muito bonita. Dá para ver ainda na internet. Tem um site lá, cadepatrícia.com.br. Claro que ela deixou os pais dela e seu irmão totalmente desolados. Mas essa tragédia, Maíra, Poliana, envolve muito mais que a dor profunda dessa família. E hoje nós vamos revelar aqui no Que Fim Levou informações novas sobre esse caso, que gerou um inquérito de mais de 3 mil páginas, passou pela Delegacia de Sequestro, pela Delegacia de Homicídios, está agora no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E a primeira informação, em primeira mão, é de que o caso vai finalmente a júri popular, que era uma reivindicação, uma esperança muito grande dessa família. Mas olha, vamos com calma, eu gosto sempre de, como eu digo, contar o caso como o caso foi, né? A investigação foi, olha, se passaram 6 anos, é quase óbvio, né? Óbvio eu falar que foi longa. E foi muito complicada. Eu não gostaria de contar todos os detalhes que eu apurei com o apoio do Alexandre Lima, que se demonstrou ser um verdadeiro detetive, o que indica que ele vai se tornar um bom repórter, né? Porque os repórteres têm um pouquinho aí de detetive. Mas como não dá tempo de contar tudo, vamos resumir, e eu queria começar montando, né, a cena da acusação. Patrícia vinha dirigindo, os PMs atiraram no carro, ou porque mandaram que ela parasse e ela não parou, ou porque confundiram o carro dela com o de um bandido. Patrícia, então, perdeu o controle, o carro caiu na ribanceira. Ao perceber que eles tinham errado, que tinham atirado no carro errado, os policiais, então, foram até o carro, jogaram, já caído, jogaram uma pedra de 8 quilos no vidro dianteiro. Para quê? Para disfarçar o buraco feito pelo tiro no vidro. Chamaram outros PMs para ajudá-los a se livrar do corpo. Aí, uma pedra foi realmente encontrada lá dentro do carro. Agora vamos fazer a cena da defesa. Patrícia deu muitos telefonemas depois que ela saiu do show até a hora que seu carro caiu. Demorou mais de 1 hora entre sair lá da Urca, né, da casa de show, até o momento do acidente. Esse tempo aí medido pelo registro das câmeras lá da saída do show e uma multa que o carro tomou em Ipanema. Aí também encontraram um colete de um mototaxista da Rocinha perto do local lá do acidente. Então, segundo a defesa, a Patrícia poderia ter sido sequestrada e não está nem dentro do carro. E os tiros? Os tiros seriam de sequestradores. Mas... na época, né, Belisa, você deve lembrar que foram feitas buscas até na favela da Rocinha, porque os policiais atribuíram o desaparecimento dela a envolvimento com bandidos da comunidade. Aí a Polícia Civil... Até se falar que ela e o irmão teriam envolvimento com drogas. Isso, a Polícia Civil realizou buscas na favela da Rocinha, enfim... e não conseguiu encontrar o corpo ou a própria Patrícia na época, né? E nem estabelecer essa ligação. Isso, exatamente. Pois as investigações, a defesa perdeu. As investigações desse caso foram dramáticas, né, exaustivas. Além disso tudo que você falou, uma perita tentou desmentir o laudo que confirmou as marcas de tiros no carro. Mas depois houve suspeitas de que ela era amante de um dos PMs acusados, e isso a Band deu destaque a esse fato, né? Depois ossadas foram desenterradas para serem feitos exames de DNA, aí descobriu-se que essas ossadas eram de animais. Foi muito sofrimento mesmo, né? Até que, por fim, 1 ano depois do dia em que a Patrícia desapareceu, o Instituto de Criminalística Carlos Éboli determinou que as marcas de tiro no carro correspondiam à arma do soldado PM William Luiz do Nascimento, que estava de plantão na autoestrada Lagoa Barra naquele triste dia 14 de junho de 2008, junto com o cabo Marcos Paulo Nogueira Maranhão. Ambos foram indiciados por homicídio e ocultação de cadáver. E os outros soldados, PMs, Fábio Silveira Santana e Márcio Oliveira Santos, que chegaram depois, né, no local do acidente, foram indiciados por ocultação. Eles chegaram a ficar presos por 81 dias, menos de 3 meses, né, quando a pena de homicídio qualificado pode chegar a 30 anos. A defesa deles recorreu, eles foram soltos com um habeas corpus. Eles foram também, Maíra, julgados pela justiça militar, que é bem mais rápida que a justiça comum. E nesse fórum eles foram absolvidos. E dentro da corporação, dentro da PM, eles foram promovidos.
E hoje eles trabalham normalmente em serviços internos. Falei com a assessoria da PM, mas ela não quis dar maiores detalhes, né? Eles saíram das ruas, então? Estão dentro, mas trabalham normalmente em serviços internos, porque sabem que, mas a assessoria da PM não quis dar maiores detalhes. Na Justiça Civil, tudo indica que a defesa dos PMs vai perder de novo. O juiz Fábio Shoa Pinto de Miranda Montenegro pronunciou os réus. O que significa isso no nosso português, claro? Que os 4 PMs serão julgados, como eu disse lá antes, por um júri popular. A defesa recorreu também. Então esse recurso foi para a 8ª Câmara Criminal. Para ser examinado pelos desembargadores, né? E a desembargadora responsável pela 8ª Câmara, Elizabeth Aguiar, decidiu pedir um parecer à Procuradoria-Geral da Justiça. E eu revelo aqui para os nossos ouvintes também em primeira mão o resultado desse parecer. O procurador Júlio César Lima dos Santos negou um por um todos os argumentos da defesa nesse recurso que é chamado recurso em sentido estrito. O procurador, nesse relatório devolvido esses dias agora, a desembargadora, se manifesta então pela manutenção da decisão do juiz Fábio Shoa de haver o júri popular. Então, praticamente você vai ver decidido. Outra informação em primeira mão que o nosso Coluna que levou tem hoje é justamente uma boa ideia, uma ótima ideia. A Polícia Civil vai criar a primeira delegacia de pessoas desaparecidas aqui no Rio. Já existe, né? Minas Gerais, Belo Horizonte já tem. Aqui no Rio vai ser a primeira. Que, aliás, foi até uma promessa da ex-chefe de Polícia Civil, delegada Marta Rocha, que deixou o cargo para se candidatar a um cargo eletivo durante as eleições desse ano. Assumiu como chefe de polícia o delegado Fernando Veloso, que também é um delegado experimentado, experiente, e na gestão dela já prometia, né, Belisa? É verdade. A inauguração dessa promessa vai ser cumprida. Delegacia, Mas já tem data? Tem, no próximo dia 29 vai ser revelada a data. Por quê? No próximo dia 29, a Jovita Belfort, que é mãe do nosso lutador, Júlio Belfort, né? Que também é mãe da Priscila Belfort, irmã do lutador, que está desaparecida há 10 anos, vai se encontrar com o delegado Fernando Veloso para definir essa data. É uma luta da Jovita Belfort, né? E para encerrar o nosso Fim Levou de hoje... Bom, eu quero pedir para todo mundo continuar comigo, conversando pelo Facebook que Fim Levou. Agora nós temos também o blog Spot, que é www.colunaquefimlevou.blogspot.com, páginas criadas pelo aluno também, Vinícius Melo, que apesar de todas as boas novas, né, eu vou ter que deixar uma música triste hoje, né, apesar de muito linda, é uma música que reflete muito bem quanto pode ser grande a dor da saudade. Chama Pedaço de Mim, composta por Chico Buarque, que nessa versão divide o vocal com a Zizi Posse. Até sexta-feira. Bons feriados, tá? Fui. Bom feriado, beleza. Tchau. Então, pois é, assim que é a apuração de um jornalismo investigativo sobre um caso muito antigo. É muito difícil, você vai ter que levantar assuntos parados na justiça, procurar família. Nós conseguimos falar com o irmão da Patrícia, na verdade, a gente editou a coluna, porque o programa é de meia hora, não dava tempo da gente passar tudo aqui, né? A gente conseguiu dar esse furo do júri popular, conseguiu dar o furo de inauguração da delegacia de pessoas desaparecidas e também anunciamos, por falar com o irmão dela, uma homenagem que ia ter lá no jardim que fizeram no local onde ela morreu, ali na saída do túnel do Juá. É um tipo de jornalismo que o público se interessa muito. No nosso Facebook, na nossa coluna, no Blogspot, são muitas as participações de pessoas que dão força para que se levantem esses assuntos, que não se deixem morrer esses assuntos. Não só porque é um caso particular, não porque as pessoas normalmente se interessam em bisbilhotar a vida alheia, em conhecer o que aconteceu com o outro, né? Nem por serem notícias de desgraça, nem sempre são notícias de desgraça, mas porque a gente puxa pelo lado da cidadania, né? Deus me livre e guarde, foi a Patrícia que sofreu um tiro dirigindo sozinha, a PM manda parar e dar um tiro na menina, como poderia ser qualquer cidadão,
né? Nós fizemos o caso do Jean Marlon, um rapaz estava andando na rua e caiu um pedaço de um viaduto na cabeça dele. Tá bom, é um incidente, mas a maneira como ele foi tratado nos hospitais, o menino ficou paraplégico, um caso horrível. Mas a maneira, a saga do que continua essa família a sofrer, e infelizmente qualquer um de nós pode passar na rua e cair um pedaço do viaduto na nossa cabeça. Já que as obras não devem estar muito seguras no estado do Rio de Janeiro, então aí a gente vai ver com obras, vai ver a família, vai ver o hospital. Então é um tipo de jornalismo que dá muito trabalho. É caro, porque envolve tempo do jornalista e às vezes demais de um jornalista. Nós fizemos o caso Palace 2. Não sei se vocês vão acreditar, desculpa eu rir, porque é muito trágico, mas também é tão trágico, que parece uma mentira. 16 anos se passaram, acho que vocês têm alguns aí que eram bebês ainda. 16 anos se passaram do desabamento do prédio lá na Barra, na Avenida das Américas, e depois o outro foi implodido porque ficou ameaçado. 120 famílias, tem umas que não receberam nem um centavo até hoje de indenização. 12 chefes dessas famílias já morreram, sem ver a cor do dinheiro. É uma coisa inacreditável, é inacreditável. Então, acho que é um tipo de jornalismo que agrada ao público, faz sucesso, mas é caro, é difícil, é competitivo. As pessoas não se interessam. Não, as pessoas se interessam. Agora, se o jornal quer que o repórter seja um repórter, fotógrafo, cinegrafista, o repórter não vai ter tempo de ser jornalista investigativo. Então, são apostas a serem feitas, né? Vamos chegando ao final da nossa palestra. Eu queria só mostrar para vocês esse foi um caso, acho que o maior caso da história do jornalismo brasileiro, de jornalismo investigativo, que foi o caso Bomba no Rio Centro, vocês não tinham nem nascido, que aconteceu em 1981, que os militares da direita que queriam impedir a democracia brasileira foram lá e colocaram uma bomba no Rio Centro, onde estava vendo um show com 20 mil pessoas, Chico Buarque, Barra Malho, uma loucura completa. E esse caso, mais recentemente, um grande repórter chamado José Casado descobriu que o presidente Figueiredo soube desse atentado, que era o presidente na época do atentado. Olha, eu falei de bomba, hein? Abaixa a cabeça. Que o presidente Figueiredo soube desse atentado um mês antes e nada fez. Então, eu tinha feito o livro, que é o Vermelhinho, em 1981, e agora eu fiz a terceira edição desse livro, contando como foi o papel da imprensa, como o repórter chegou lá no local, como ele apurou, como os editores tomaram a decisão de publicar essas matérias, como é que escondia o filme na meia para a polícia não pegar, como é que telefonava do motel da Barra porque não tinha celular. É o verdadeiro roteiro de um filme, com muita ação, e que o mocinho vence no final, porque a imprensa desde o primeiro dia tinha razão e desvendou esse mistério, que agora a justiça considerou crime de humanidade, a juíza considerou crime de humanidade, e infelizmente foi lá para os desembargadores, e os desembargadores voltaram atrás, e parece que não vai dar em nada, né? Ainda estamos no recurso, eu não aguento mais mudar o livro, mas parece que não vai dar em nada. Quem quiser comprar o livro, custa R$16, está em e-book, na Saraiva, na Amazon e no clubedosautores.com.br, sendo que no Clube dos Autores é possível também comprar um livro impresso, Pequena Propaganda de Tia Belisa, tá? Atualmente, esse livro, eu acho que é muito importante eu ler para vocês essa frase, porque é a nossa profissão, né? Nós estamos trabalhando com a transmissão da verdade. E o que se sabe existe, o que existiu e se soube fica mais perto, mas parte da vida de cada um. E porque soubemos tanto, estamos perto e parte. E agora já será menos possível não termos nada a ver com isso. Isso que acontece quando a gente conta uma verdade que às vezes ninguém quer ouvir, certo?
Atualmente, eu trabalho numa produtora de conteúdo, de áudio, de vídeo com o meu outro filho, que é o Thiago Mocotó. Aqui nós estamos trabalhando em conservatória. O trabalho maior que nós fizemos mais recentemente foi uma série de documentários em 21 cidades do Vale do Rio Paraíba do Sul sobre cultura no interior. Foi muito bacana, foi exibida na TV Band entre 2011 e 2012. Foi um levantamento que levantamos pontos de cultura que nem os prefeitos sabiam que existiam. Então, também foi jornalismo investigativo, certo? O prefeito não sabia nem o que tinha na cidade dele. Romântico e humanizado, porque nós entrevistamos muitas pessoas. E foi também, para mim, um momento de superação. Eu tive câncer em 2010 e estava fazendo quimioterapia. Então, isso que vocês estão vendo aí é uma linda peruca. E com essa peruca que eu fui viajando de lá para cá, fazendo as minhas reportagens. Foi um grande sucesso o programa. Estão aí as colunas da Ana Maria Ramalho, matérias em revista. Mas, na verdade, a profissão foi um grande esteio para mim. Foi por eu não ter parado que eu acho que eu estou aqui hoje, existindo, continuando, acreditando no mesmo que eu acreditava lá naquela época, lá atrás. Vamos dar voz aos que não têm vez, vamos fazer um jornalismo sério, vamos fazer um jornalismo investigativo, vamos encher o saco do chefe para fazer uma matéria maior, melhor, mais humanizada, mais investigativa e mais romântica. A profissão é o meu esteio, mas não é tudo na vida. Então, eu tive muito apoio da minha família, esses são os meus 2 netos, na minha época pior da minha vida, mas que eu saí dela. Agora, o jornalismo é uma parte muito importante da minha vida. E eu espero que seja a da vida de vocês que abraçaram essa profissão. Vão fundo, acreditem nos seus sonhos, como eu acreditei no meu, não desistam, não vamos desistir do jornalismo, nem do Brasil, como disse o Eduardo Campos. Muito obrigada por vocês terem estado aqui comigo hoje, tá bom? É o meu? Perguntas, por favor. Tudo isso é impacto, gente? Eu sou míope, tem que fazer um certo movimento. Um jovem? Ah, sim. Ah, esse jovem aqui de camisa roxa que você está se referindo? Ah, sim. Jovem, por favor, sua pergunta. Como vai? Beleza? Obrigado, tá, professor Marcos, do curso de comunicação. Só para que você deixe um pouco claro para essa garotada, você também trabalhou na Gazeta, né? Você foi da Gazeta Mercantil, né? Sim, 5 anos. Isso. Como que é o trabalho num veículo mais específico, mais segmentado, como a Gazeta, em relação a um veículo com um público mais pulverizado, como o Globo, por exemplo? Só para explicar para eles como que é a diferença em trabalhar em um veículo mais especializado, com uma linguagem mais direta, com um público mais segmentado, como a Gazeta Mercantil, em relação a um jornal mais aberto como o Globo. Bom, eu tive que estudar. Eu fui fazer um curso de economia, eu estudei em 2 cursos. Um como ouvinte do mestrado da UFRJ, tive a grata satisfação de ser aluno do Carlos Lessa e da Conceição Tavares, que podia ver essa categoria de ser ouvinte em algumas cadeiras. Eu fiz as que interessavam mais para mim como jornal, que era Economia Brasileira, né? E fiz um curso mesmo com o César Maia e o Roberto Fristark, em Niterói, que era um preparativo, como se eu fosse fazer o vestibular para o mestrado, como pré-pós. Porque eu acho que sem estudar é muito difícil você sair do jornalismo geral para o jornalismo especializado. Eu acho que principalmente a Gazeta, que era um jornal estritamente de economia, né, muito especializado. Eu comecei, enquanto eu estava fazendo esses cursos, a fazer matérias na área de marketing e publicidade, que é uma coisa que eu dominava mais, né? Mas para falar, na época da inflação, a primeira vez que eu fazia uma matéria, o que ela falou, no custo do dinheiro, eu quase abri a minha carteira para ver se a minha nota de 10 tinha virado de 20, certo? Porque eu não entendia nada. Então, eu acho que há uma necessidade, se quiser ir para um jornal especializado, de estudar aquela especialização. Mesmo no esporte,
né? Eu estava com um colega fazendo, um jovem amigo, fazendo um teste para a Sport TV, para ser locutor da Sport TV, bem montado o teste, viu? Muito montado, tudo pela internet. E olha, bem difícil, porque narra um jogo entre a Tchecoslováquia e a Noruega, entendeu? Narra o jogo, você tinha tudo com o tempo. Então você tinha um filminho para você ver o nome dos jogadores e o nome e depois sair narrando o jogo. Então, eu gosto de esporte, você trabalhar no jornalismo esportivo, não. Também no jornalismo esportivo, tanto quanto na economia, vai ter que ter uma base, uma leitura, um estudo do jornalismo esportivo. Então, acho que a diferença é essa. A diferença do fazer no dia a dia, não, é igual, né? Nós temos uma pauta, nós vamos para a rua, nós trazemos a nossa matéria, nós temos horário para entregar, mas o seu conhecimento é diferente e requer, eu acho, uma preparação anterior a você entrar naquele meio. Oi, sou Carlos Augusto, do 4º período de jornalismo. Eu quero saber essa relação do sensacionalismo com o jornalismo investigativo. Porque quando a gente faz jornalismo investigativo, a gente traz uma visão maior sobre determinado assunto. Como evitar esse sensacionalismo em cima da matéria que a gente está apresentando, ou se o jornalismo investigativo pode ter essa relação com o sensacionalismo? Eu acho que pode. Pode, tudo depende do tom que você vai dar à coisa e de você não explorar aquela pessoa, né? Uma coisa é você explorar a desgraça alheia, né? Esse é o sensacionalismo, né? Explorar a desgraça alheia ou a intimidade alheia. Às vezes não precisa ser desgraça, pode ser só a intimidade. Colocar aquilo como um instantâneo, né? E sem se preocupar, como eu falei anteriormente, em ligar o que você está falando com o conjunto das pessoas. Eu não tenho o direito de usar um espaço público, por exemplo, para contar o que aconteceu comigo com a minha prima. Não tenho. Eu tenho a obrigação de contar uma história que, pelo teor da história, interesse ao conjunto da sociedade. No decorrer da história da Maria, eu tenho que mostrar que a história da Maria ela tem a ver com a sua vida, por algum motivo. A história da Patrícia Mieiro tem a ver por quê? Ela está mostrando que ela foi atacada pela Polícia Militar, uma instituição que cuida da segurança de todos nós. Que os PMs estão presos, que o negócio demorou 10 anos para ser resolvido, então que a nossa justiça, nós precisamos, como cidadãos, ter alguma atitude em relação a essa lentidão dessa justiça, porque não é possível isso continuar da maneira que está. Então, não estamos apenas explorando o caso da Patrícia morta, que seria um sensacionalismo. Essa é a diferença, né? O aprofundamento da matéria e a preocupação com que este caso não seja contado apenas como o caso da Patrícia, mas como um caso que afeta o conjunto da sociedade. Bom dia. Eu sou Evelyn Alves, estudante de jornalismo, 7º período da faixa de Botafogo. E eu gostaria de saber qual matéria que você teve mais dificuldade de apurar, que você, a parte humana da história que mais te emocionou, que te pegou, e você olhava e o coração acelerava, nossa, caramba. Foi agora. Vou te falar que na minha vida deve ter havido muitas, mas foi agora a matéria que eu chorei, que foi o caso da Joana Marcenal. Foi com quem a gente encerrou agora essa fase do Que Fim Levou no rádio, e foi uma menina que foi morta aos 6 anos e encontraram sinais de espancamento e tortura e foi atribuída ao próprio pai. Se passaram já, isso foi em 2004. Não, ela nasceu em 2004. Já se passaram também 4 anos que ela morreu e nada se resolveu. Ela foi para o hospital, foi atendida por um falso médico. Eu tenho vontade de chorar até agora. Foi atendida por um falso médico e tudo se somou para essa menina morrer.
foi encontrada por uma empregada com as mãos amarradas, toda suja de xixi e cocô na casa do pai. Uma coisa tão absurda. Uma tragédia, realmente. E esse pai está solto, a madrasta está solto, o falso médico está foragido, a médica que acobertou está solta e trabalhando, e a menina está morta. Eu consegui conversar com o pai, não foi fácil, né? Você entrevistar um pai acusado de matar a própria filha é uma dificuldade muito grande. Entrevistei a mãe, que não consegue quase falar, de chorar, e também é mais um caso, como ele falou. É sensacionalismo? Não. Vamos ver todas as vertentes desse caso na justiça. E por que esse caso está assim até hoje? E é lentidão da justiça. Lentidão da justiça. Essa foi a matéria mais triste, mais difícil, mais emocionante. Bom dia. Bom dia. Professor Valdivogue, curso de Comunicação. A pergunta a respeito do momento, né? Esse momento que o jornal... Qual é o momento ideal, ou pela sua experiência, que o jornalista, né, tem que entrar, por exemplo, numa tragédia como essa da engenheira Patrícia? Naquele momento, os jornalistas normalmente são chamados, naquele momento de dor, né, aquele momento de comoção, de abutres, né, carniceiros e etc. e tal, em cima daquele momento de grande comoção. Qual é o momento ideal que você... o feeling para, assim, esse é o momento de eu entrar, porque eu vou entrar num processo investigativo, né? Então, eu vou entrar em contatos com várias pessoas, inclusive, principalmente, a família em si. Como é que você sente isso? Qual é o momento que você acha que tem que entrar realmente fora daquele momento de comoção, momento que você tem que convencer de uma determinada forma a família a fazer a fase investigativa até para auxiliá-la? Já se deparou com algum caso em que, mesmo sendo isso, em ajudar a esclarecer, ajudar a colocar isso mais em evidência, os furos das investigações e tudo, e mesmo assim determinadas famílias não quiseram esse seu trabalho? Então, essa é a minha pergunta. Em algum momento, qual o principal momento, quando você sente o filho, é agora que eu vou entrar porque eu vou fazer um trabalho investigativo? Eu acho que a família, nesse momento, vai me aceitar para fazer isso. E a segunda pergunta já houve algum caso que, mesmo assim, mesmo sabendo que você vai incentivar, fomentar os órgãos públicos, a sociedade, alertar sobre esse momento aí, a investigação, mesmo assim a família rejeitar, não quero mais tocar nesse assunto e etc. e tal? Não houve. Agora, para mim, tem sido mais fácil, por quê? A coluna chama-se Que Fim Levou. Eu estou abordando casos que aconteceram há muito tempo, né? Eu não estou indo conversar com a pessoa que o filho morreu ontem, que é um momento muito difícil, né? Eu não estou passando, e como eu nunca fiz essa área policial, gente, a coluna não é policial, tá? Não fala só sobre tragédia. A gente está, por acaso, usando aqui casos que foram de morte e de tragédias. Mas, respondendo a tua pergunta, para mim, eu não estou vivendo o momento mais difícil. Eu acho que o momento mais difícil é quanto mais perto do fato ocorrido. Esse é o momento mais difícil. Mas, naquele momento, eu acho que a família não precisa ser incomodada, porque, por uma questão de respeito e porque ainda você, como repórter, precisa esperar se formar aquela cena do crime. Nós não somos policiais, né? O jornalismo investigativo, ele é feito, não é para você resolver o crime, você não é CSI. Você vai contar como está sendo resolvido o crime, ou como não está sendo resolvido o crime. Então, você não está investigando o crime, você está investigando como as coisas estão acontecendo. Isso é uma grande e importante diferença. Não somos policiais, não somos detetives, não somos CSI, nós somos jornalistas, nós vamos contar a história de como está sendo feita aquela investigação. Não somos nós que vamos pegar a pista, não somos nós que vamos descobrir o assassino, não somos nós que vamos julgar quem é o culpado, quem é o inocente. Eu não posso nem deixar
transmitir, o Boechat faz isso, eu não faço. O Boechat fala, ele, chama a mãe dele, dá o nome da mãe dele. Não. Vocês vão ouvir se vocês quiserem ouvir lá no blog ou na página do Facebook da coluna, eu falei com o André, que é acusado de matar a filha, de torturar a filha e bater na filha até morrer, da mesma forma que eu entrevistei a Cristiane, a mãe da menina, com o mesmo tom de voz, não julguei ele, não falei durante em nenhum momento, eu acho que você matou a sua filha. Eu perguntei para ele o que aconteceu, o que ele achava, como é que foi a cena, por que a empregada viu a filha daquela maneira, e contei como está sendo, ou melhor, não está sendo, o desenrolar do caso na justiça. Então, você não vai investigar o crime, você vai investigar como estão acontecendo as coisas. Voltando a responder a você, então, o momento pior que eu nunca vivi, porque não apurava jornalismo policial, acredito que seja o momento mais próximo ao fato ocorrido. Você está no momento que a pessoa perdeu o filho naquela hora e tem que falar com ela. Mas acho que, para mim, nunca aconteceu de uma pessoa se recusar a falar. Inclusive, naquele caso do ônibus que caiu do viaduto, vocês lembram? Caiu da Avenida Brasil, porque o menino bateu no motorista, e bateu e acabou caindo, morreram 9 pessoas. Eu consegui falar tanto com o motorista quanto com o agressor, né? Não foi fácil, falei com o advogado primeiro, muita ajuda do Vinícius, que trabalha comigo, que está se formando em jornalismo também, falei com os dois. Da mesma forma, eu não julguei ali quem era o culpado, apresentei as versões de ambos os lados, que é a nossa função, e apresentei como o caso está na Justiça. Então, acho que muito importante a sua pergunta para esclarecer também esse lado. Obrigada. Beleza, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a sua presença aqui na nossa instituição. É uma honra para a gente estar recebendo você aqui. Obrigada. Eu sou professor de marketing do curso de comunicação e eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. Até que ponto o envolvimento de um jornalista renomado, enfim, um jornalista que já adquiriu credibilidade, como foi o seu caso na época, até que ponto é prejudicial à sua imagem de credibilidade você se envolver numa campanha de marketing político? Eu acho que foi prejudicial. Eu acho que existe no Brasil, ao contrário de outros países, é uma marca, assim, as pessoas não encaram como um trabalho profissional, embora seja. Encaram como um engajamento na campanha, né? Então, eu acho que é prejudicial. Acho que você tem razão. E, claro, quase como você é obrigado a votar o cara. Não é como assim, o publicitário faz a publicidade do chocolate Nestlé. Aí você não fica perguntando, você come chocolate Nestlé? Nossa, você agora está comendo Lacta, não é possível. Entendeu? Eu acho que pela democracia no Brasil ser muito recente, né, por a gente também ser aquele país passional que nós somos, pelas tragédias políticas que nós vivemos, que foram tragédias para a democracia, a morte do Tancredo, o impeachment do Collor, o suicídio do Getúlio, aqui tudo foi muito trágico. As pessoas tratam a política de uma forma passional, então também tratam a participação do jornalista numa campanha, que como eu vai fazer um vídeo para o horário eleitoral gratuito, que deveria ser um trabalho profissional, restrito à sua profissão, como um engajamento político, como ou é Flamengo ou é Vasco. Entendeu? Nos Estados Unidos, as pessoas ora trabalham para os republicanos, ora trabalham para os democratas, com naturalidade, utilizando o seu saber profissional. Aqui não é assim. Então, acho que você tem razão. Aqui prejudica o jornalista fazer campanhas políticas. Marca a imagem profissional e prejudica a carreira. Bom dia, eu sou a Ellen, do 4º período de jornalismo. Eu gostaria de saber se você, como jornalista investigativa, quando você vê um caso e volta para casa com aquilo na cabeça e fica pensando, se você consegue distanciar a sua vida pessoal disso ou você acha que não tem que ter distanciamento?
Não, claro que tem que ter distanciamento, né? Como eu botei aqui, o jornalismo é muito importante na minha vida, mas a vida tem que ter outras partes da nossa vida, nosso lado espiritual, nosso lado familiar, nossos namorados, nossos maridos, nossos filhos e agora os netos. Tem que dar um jeito de ter espaço para tudo. Bom dia, sou Alan, aluno do primeiro período de jornalismo. E a dúvida que eu tenho é como a imprensa, como o jornalista tem acesso a um caso específico que muitas vezes está restrito ao departamento de polícia. Bom, no nosso caso aqui, eu e o Vinícius, a gente pensa primeiro no caso, relembra que caso a gente quer apurar. A gente pede ajuda a alguns colegas, a outros universitários, a própria Bandeirantes dá sugestões. Gente, aquele caso do mendigo da ilha, aquele caso do Jean Marcel, caiu o viaduto na cabeça. Nossa, ninguém vai ser o caso do Palácio do Hoje, ninguém se lembra disso. Aí é que a gente vai para a assessoria de comunicação da polícia perguntar como é que está aquele caso. Geralmente, ele já saiu da polícia. Já está no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde o Ministério Público teve alguma atuação. Então, a gente começa a falar com esses órgãos, Ministério Público, Tribunal de Justiça, ou, às vezes, delegacias especializadas. Pode estar na Delegacia de Prevenção à Violência, pode estar na Delegacia de Sequestro, pode estar na Delegacia de Homicídios. E, geralmente, a gente... Mas é muito difícil falar com a polícia. Geralmente, só a assessoria de comunicação é que se pronuncia. Mais alguém, gente? Bom dia. Bom Sou dia. Beatriz, do 4º período de jornalismo aqui da Unigran Rio. Eu gostaria de saber se teve algum jornalista que inspirou você a ser jornalista investigativa e se hoje há algum jornalista que você considere um grande jornalista investigativo na atualidade. A jornalista que me inspirou, acho que todos esses do Jornal do Brasil com quem eu convivi, Alberto Dines, José Silveira, o Tarcísio Baltar, que é pai do Tiago, meu segundo filho. E o que você perguntou na atualidade? Na atualidade, eu acho que o Meirelles faz um programa bom, muito bom. E o Eu Sou Repórter, o Eu Repórter também, eu acho um programa muito bom, muito bom. Sou fã. Mais alguém? Não? Ok, então é isso. Queria te agradecer, o Fred vai fechar aqui. Gente, obrigado pela presença. Para quem não me conhece, meu nome é Fred Schiffer. Eu coordeno os cursos que a gente está chamando de criatividade, que são os cursos de comunicação, moda, marketing e design. A ideia é que é uma coordenação própria desses cursos, e me desculpe que eu não pude atender nesse momento de transição da escola, muitos alunos que foram procurar porque ainda estou acumulando as funções de marketing. Mas eu só queria convidá-los, porque eu acho muito importante essa inserção das pessoas que vivem a profissão, conversarem com vocês, do primeiro período até o 8º. No dia 2 de setembro, estará aqui às 10 da manhã uma das pessoas geniais com quem eu trabalhei muitos anos. Eu trabalhei com o Evandro Teixeira, fui um professor de fotografia, fui estagiário do Jornal do Brasil, aquela pauta eu e a Ana Condé estava lembrando, porque se errasse o carbono, eu errava o carbono, tinha que tirar o carbono todo, porque ia passar para ler. E o Jornal do Brasil era o Vilas Boas Correia, ficava do meu lado revisando o texto ali. O Vilas Boas, todas as pessoas de Castelo, assim, pessoas que eu via que, ainda pequeno, meu pai mencionava, eram pessoas que eram de carne e osso, então me tocava. Era um jornal assim que era adorado. Todos os estagiários, todos os estudantes de jornalismo tinham sonho de trabalhar no JB. Era mais difícil passar numa seleção de estágio para o JB do que para uma faculdade pública. Assim, meu teste foram 5 fitas cassetes gravando para eu poder ir para a rádio
E meu trabalho era botar fichas de telefone para passar notícia de trânsito. O estagiário era, vai lá ver o trânsito como é que está, e leva um monte de ficha, e pega o orelhão e fala, vou entrar no ar. Agora com você, o repórter estagiário Fred Schiffer. Aí, aqui o trânsito está maluco, tá, cortou. Acabou, falou rápido, tá bom, tá ótimo, pode voltar para casa. Isso de 6 a meio-dia. Então eu descobri um personagem que trabalhou comigo na rede Telecine, Rogério Muzeiro, que foi chefe de reportagem do Jornal Nacional, Bandeirantes, CNT, Record, ele passou pela Record? Não, né? Record não. É um cara que tem histórias para contar com uma beleza, assim, que... Sabe, imagina digitar em cima da hora do Jornal Nacional em que alguma coisa, Bonner, não bota agora que a Dilma vai lá, porque agora tem que falar que é o Aécio. Então, ele tem tensões do dia a dia que a gente vive, e ele abandonou um pouco essa vida de chefe de reportagem, porque ele falou assim, Fred, ou vivia ou morria na redação, porque a tensão, a pressão do Grupo Globo em cortar, editar, montar, fazer as brincadeiras de você tendenciar uma matéria, e virou um palestrante brilhante, assim. Então ele vem no dia 2 de setembro falar sobre os bastidores, e ele dá o título da palestra muito engraçado, a melhor profissão do mundo. Falei, Rogério, é meio antagônico, é meio paradoxal você está falando. Se você largou a profissão... Eu falei, não larguei, Fred, agora eu conto sobre ela. Eu conto que editar, montar, angular uma matéria é a melhor profissão do mundo. A gente sabe disso, sim. Eu sou jornalista formado, atuo em marketing, mas não dá para não beber nessa água todo dia. Quando o Corona fez o convite, a Maria Rita fez o convite, e eu descobri, falei, tem que estar lá, tem que trazer todo mundo, botar no site bem grande, era uma briga no mega banner do site, todo mundo quer aquele mega banner. Como o marketing administra, falou, bota o mega banner lá, para chamar as pessoas para poderem vivenciar isso, porque é raro, gente. Essas memórias que a gente viu, eu vivi, eu estava no show do Rio Centro, contando com a Ana, eu não vi barulho nenhum. Eu vi o show todo, o encerramento subiu Gil, Chico, Elba e Caetano, para fechar o encerramento, o Alceu tinha saído antes. A galera todo Meia, onde eu morava, foi todo mundo para o Rio Centro assistir o show, foi fantástico. No dia seguinte, meu pai falou, onde você estava ontem à noite? Eu falei, estava no Rio Centro. E saiu, não sei se era no dia seguinte, porque não deu para cobrir, mas saiu vespertino de algum jornal, talvez de última hora, mas era uma bomba, um acidente que ninguém sabia ainda direito o que tinha acontecido. Aí foi descobrir que era um golpe militar, tinha uma bomba também numa caixa de força, e que se estourasse podia morrer muita gente pisoteada pelo pânico. Era lotado, era a terceira edição do 1º de maio. Foi 79, 80, 81. Foi a terceira edição que encerrou, a ditadura cortou, porque os discursos dos cantores, compositores, era ali que tinham voz de falar, estudantes, abram o olho, escrevam, falam. Botem lá que o tempo Brasília está seco, está irrespirável. Assim, usem a criatividade de marketing para poder falar sobre uma coisa que você quer comunicar. Angulem a matéria. Isso era passado pela voz de pessoas geniais como Chico Buarque. Quando ele bota amanhã, nananana, quando ele fala do Médici, que ele canta na música, amanhã há de ser um outro dia, você há de entender, se há de arrepender. Eu, quando pequeno, achava que era uma música para uma menina. Eu falava, que romântico, né? Ele brigou com a namorada, mas era para o Médici, era o presidente, você vai se arrepender de ter nascido e você não vai impedir do sol nascer. Era para falar que a ditadura ia acabar um dia e o sol ia nascer de novo. Então, assim, esses momentos, eu sei que tira vocês de sala de aula, não é tão legal, mas são marcantes, são momentos que a gente convive com personagens profissionais que vão ficar na história da nossa comunicação. Marketing, design, moda, publicidade, mas são pessoas que falam o que a cultura brasileira precisa ouvir. E estou aberto agora, estou coordenando esses cursos, quer dizer, a Raquel é de comunicação, substituindo a Maria Rita, mas tem todos os coordenadores da Escola de Criatividade. Pela primeira vez, o Unicamp Rio pega agora e dá voz a vocês para dar criatividade à criação que vocês fazem no dia a dia. Então, me desculpe essa ausência nesse período, desse janela negra que houve, não foi por falta de disposição minha, mas por falta de oportunidade. E agradecer muito a Belisa, foi uma honra, vai ficar marcado para sempre aqui na universidade. Muito obrigada a vocês pela receptividade. Quem quiser conhecer mais sobre mim, ver matérias muito interessantes da década de 80 e 90, inclusive uma entrevista minha com o Lula Constituinte, é só entrar no site que tem o meu nome, belisaribeiro.com.br. Eu garanto que vocês vão ver muita coisa bacana sobre o jornalismo e dar risada também, tá bom? Muito obrigada.